esta frase quer dizer muita coisa sobre nós, amém? Quando João Batista diz o reino de Deus tem se aproximado, ele fala de Jesus. E nos dias de hoje, a gente precisa ter isso muito forte no nosso coração. O reino de Deus se aproxima. João Batista falava da vinda de Jesus. Quando Jesus veio à terra para trazer salvação, para trazer as bênçãos que vêm junto com a salvação. E nos dias de hoje não é diferente. Nós precisamos continuar falando, continuar pregando essa mesma mensagem. O reino de Deus se aproxima. Amém? Porque uma vez Jesus veio e a gente sabe que Ele vai voltar. Amém? E é importante que a gente viva os nossos dias com essa esperança. Quantos de nós a gente não perde a esperança nos nossos dias? É tão difícil, queridos, viver sem esperança, não é mesmo? A gente fica sem forças para continuar. A gente não tem ânimo para levantar da cama. Mas quando a gente tem a nossa esperança em Jesus, a nossa vida ela é renovada. Os nossos sonhos, eles são renovados. Se eu te perguntar quais são os seus sonhos para esses dias, quais são os seus sonhos para daqui 5 anos? É claro para você quais são os seus sonhos? Onde que você quer chegar daqui 5 anos? Muitos de nós não sabemos, porque falta esperança no nosso coração. Falta com que essa esperança da salvação, essa esperança do reino, ela seja mais viva no nosso coração. Porque quando essa esperança está viva no nosso coração, a gente consegue viver os nossos dias, consegue passar por cima das dificuldades dos nossos dias, amém? Consegue viver além da canseira. Consegue viver além das dificuldades, porque os nossos olhos estão em Jesus. Quem sabe você precisa nessa noite de uma visão de futuro. Quem sabe você é uma daquelas pessoas que está tão desanimado, que está tomado de depressão, que está tomado de enfermidade, que você não sente ânimo para levantar de manhã, que você só quer dormir. Porque nos falta, quando a gente está nesse estágio, nos falta uma visão de futuro. E Deus, Ele está sempre, através da palavra dEle, sempre nos dando uma visão de futuro. Por que a gente sempre orienta, queridos, leia a palavra de Deus, leia a palavra. Porque é nela que a gente sempre encontra uma visão de futuro. E isso nos faz nos manter motivados. Com isso, a gente dá um show na depressão, dá um show na preguiça, dá um show no desânimo, e a gente quer começar algo novo. E nós estamos exatamente neste momento de começarmos algo novo, amém? E que bom que nós estamos aqui, porque nós conhecemos a Cristo. E quando a gente vive o reino de Deus, a gente está sempre em movimento. Sabiam que o reino de Deus, ele está dentro de nós e ele está sempre em movimento? Então, eu não preciso ficar parado, triste, porque o reino de Deus está dentro de mim, amém? Repitam isso comigo, o reino de Deus está dentro de mim. Então, o que é esta frase, né? O reino de Deus está próximo, ou é chegado o reino de Deus. João Batista, ele pregava isso, o reino de Deus está próximo. Mas quando ele enxergou Jesus, ele diz, eis o reino de Deus chegou. Queridos, todos nós que aceitamos Jesus, você aceita dentro de ti o reino de Deus. Mas o que é, pastora, o reino de Deus? O reino de Deus é uma realidade, é um domínio. A gente sabe que nos tempos dos reis de antigamente, existia um rei e um governo sobre o povo. E nós também, nós temos Jesus que é um rei. Então, quando diz o reino de Deus chegou, quer dizer que Jesus chegou como rei. Amém? Então, Jesus está sobre nós.
E nós, quando o reino de Deus chegou, quando Jesus chegou, ele trouxe com ele um novo modo de nos relacionarmos com Deus. Porque antes de Jesus era a lei. Vocês lembram, né? Os 10 mandamentos, todos viviam conforme a lei. Mas Jesus vem e ele traz um novo modo de nos relacionarmos com Deus. Ai, como assim? Sim, antes de Jesus nós éramos escravos do pecado. E agora em Gálatas 4, fala que nós nos tornamos filhos de Deus. Em Gálatas 4:6 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, quer dizer que quando Jesus chegou a plenitude. E é muito importante que a gente viva nessa plenitude de filhos de Deus. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. Queridos, neste momento, Jesus enviou seu Filho e Ele nos adotou também como filhos de Deus. Amém? Uma vez éramos escravos, mas agora somos filhos. E além de nos garantir a salvação, a vida eterna, Jesus colocou no meu coração e no seu coração o Espírito Santo de Deus, no qual clama, Abba, Pai. O que é isso? Sabe essa vontade que você tem de adorar a Deus? É o Espírito Santo clamando no seu espírito. É no Espírito que a gente se comunica com Deus. Nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. O corpo não deve governar a nossa vida. A alma não deve governar a nossa vida, mas sim o espírito, porque Deus se comunica no nosso espírito. E é no nosso espírito que o Espírito Santo de Deus clama, Abba, Pai. Amém, gente? Então é no nosso espírito que vem esse desejo da gente buscar ainda mais a Deus, da gente louvar a Deus. Não tem aquele dia que você sente aquele desejo de estar próximo de Deus? Aquele dia que você sente, não, eu vou na igreja para congregar com os meus irmãos e também para buscar mais a Deus. É no Espírito Santo. Então Deus, Ele traçou esse plano perfeito para mim e para você. Então o reino de Deus, ele traz as bênçãos da salvação. Então quando Jesus chega, quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente aprende muito com Jesus. E quando João Batista diz que o reino de Deus chega com Jesus, as abundâncias, as bênçãos do reino de Deus estão com Jesus. Quem lembra da pesca maravilhosa? Que a gente chama, né, de pesca maravilhosa. Estavam lá os discípulos, pescaram a noite toda, eles tentaram pescar, mas não pegaram nenhum peixe. Jesus chegou de manhã e o que aconteceu? Eles foram pescar na ordem de Jesus e pegaram muitos peixes. Queridos, quando você tem Jesus, você tem o reino de Deus. E quando você tem o reino de Deus, você tem a bênção da multiplicação na sua vida. Então, se algo está te faltando, pensa nisso. Eu sou filho de Deus e eu carrego o reino de Deus. Então, no reino de Deus, não há escassez no reino de Deus. Mas no reino de Deus há multiplicação. E aí você começa a tomar posse dessa multiplicação na sua vida. Eu não sei como está a sua vida financeira, mas lembre-se disso. Você é filho de Deus e você carrega o reino de Deus. Quando a gente lembra dessa palavra de Deus, então a gente começa a tomar posse da multiplicação de Deus na nossa vida. E a gente rejeita a escassez, rejeita a pobreza financeira.
E quando a gente rejeita, a gente começa a tomar posse de um novo modo na nossa vida. E o que mais? Jesus, quando ele chegou na casa de Pedro, quem estava doente? A sogra de Pedro. E Jesus foi lá e levou a cura para a sogra de Pedro. Então, quando Jesus chega o reino de Deus. E no reino de Deus há saúde. Amém? Temos alguém doente que precisa de uma cura nessa noite? Ou você conhece alguém que está doente? Levante sua mão. Então, o que a gente faz? A gente leva o reino de Deus. Assim como João Batista pregava, o reino de Deus se aproxima. Hoje, nós também devemos continuar pregando. O reino de Deus se aproxima. Já é chegado o reino de Deus. Então, fale a essas pessoas que existe um reino e que neste reino há saúde. Amém? Neste reino há prosperidade. E na chegada deste reino, Jesus trouxe com ele duas coisas. Diga, duas coisas. Jesus traz milagres e Jesus traz arrependimento. Então, nessa mensagem de que é chegado o reino de Deus, tem duas verdades aí. E é importante que a gente saiba viver essas duas verdades na nossa vida. Porque se a gente quiser viver somente a verdade dos milagres, a gente não vai ser salvo. Por que tem pessoas que conhecem a Cristo, que recebeu muitos milagres, que inclusive eles testemunham desses milagres? Vocês não conhecem gente assim? Eles testemunham do milagre, mas nunca se arrependeram para uma vida nova com Cristo. Então, o reino, quando o reino chega dentro de nós, ele traz duas verdades. A dos milagres, que você pode receber todos os milagres que há em Jesus, todos, mas também traz a mensagem do arrependimento. Amém, gente? Então, quando a gente recebe Jesus no nosso coração, quando a gente recebe o reino, a gente recebe essas duas verdades. E é importante que a gente viva essas duas verdades, para que a gente viva neste tempo aqui na terra, usufruindo dos milagres de Jesus, mas que também a gente passe a morar com Ele eternamente quando a gente partir desta terra. Amém? Então, o que é arrependimento? Arrependimento é quando a gente passa a viver um novo modo de vida. Quando a gente deixa de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando a gente se arrepende das coisas, do modo de vida que a gente vivia antes. E a gente passa a viver o estilo de vida de Jesus em nós. Então a gente se arrepende e deixa de praticar certas coisas, porque isso desagrada a Deus. E uma vez que a gente se arrepende e pede perdão, Deus ele joga no mar do esquecimento. E agora a gente tem uma nova oportunidade de começar tudo de novo. Então é isso, gente. Ai, pastor, eu não sei disso ainda, eu não aceitei Jesus, eu acho que eu não tenho esse reino de Deus aí dentro do meu coração. Como é que eu faço? A hora que você quiser, você pode fazer uma oração a Deus, dizendo: Senhor Deus, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como Salvador, eu quero viver o reino de Deus dentro do meu coração. E eu me arrependo disso, e aí se arrepende da listinha aí de coisas que a gente fez. E aí começa uma nova era na nossa vida. Quem aí já é filho de Deus, já aceitou Jesus no seu coração? Dá um sinal para a gente ver. Graças a Deus. É muito bom, né, gente? A gente nem mais se lembra da vida de escravidão que tínhamos, de sofrimento. Gente, quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de sofrer? Não, os sofrimentos, as lutas continuam. A diferença é que agora a gente não anda mais sozinho.
né? Nas lutas, Deus está conosco. Se a gente está passando no vale da sombra e da morte, Jesus está conosco. E isso é que nos traz esperança. As pessoas estão desesperançosas porque não tem Jesus no seu coração, porque o reino de Deus ainda não chegou na casa dela. Nós somos convidados, queridos, a viver o reino de Deus na nossa vida, no nosso trabalho. Será que as pessoas enxergam o reino de Deus em nós? A gente precisa, sim, eu creio que todos nós estamos aqui nessa noite, porque você precisa de uma vitória, amém? Eu também preciso de uma vitória. Quem hoje aqui precisa daquela vitória que somente Deus pode dar? Muita gente. Todos nós temos milagres, nós temos vitórias, nós temos algo que somente Deus pode dar. E deixa eu te falar uma coisa, quando você confia em Deus, quando você coloca o seu coração em Deus, e diz, Deus, faça a tua vontade, é muito importante, queridos, que a gente peça sim, para Deus aquilo que a gente precisa, mas no final, termine a sua oração dizendo, Deus, faça a tua vontade sobre nós, sobre mim. Se isso for da sua vontade, porque às vezes tem milagres, tem coisas que a gente quer de Deus, que isso vai nos afastar de Deus. Então, peça sim o que você precisa, mas peça a Deus para que Ele faça a sua vontade na sua vida. Então, a gente precisa sim de uma vitória que somente Deus pode dar. E a palavra de Deus diz que se a gente crer, se a gente não duvidar, Deus vai nos dar aquilo que a gente procura. Amém, gente? Então, olha só. O reino de Deus está onde? Está dentro de mim. Ai, pastora, mas eu fico um pouco confuso, porque a gente vive neste mundo. E como é que eu faço para viver as coisas do reino? Porque este mundo está muito difícil. Está difícil? Está mesmo, né, gente? Está mesmo. A gente às vezes se sente exprimido. Mas olha só, quando você se sente na contramão do mundo, isso é bem normal. Significa que a gente está vivendo as verdades do reino de Deus. Viver as verdades do reino de Deus é exatamente isso. É a gente fazer as coisas contrárias do governo do mundo. Então, nós temos um rei sobre nós, que é Jesus. E a gente deve seguir o modelo, o estilo de vida de Jesus sobre nós. Jesus era filho de Deus, nós também. Amém? Jesus tinha Deus como centro da vida dele. Nós também precisamos ter Deus no centro das nossas vidas. Na minha oração eu disse que Deus esteja no lugar certo na nossa vida. É verdade, porque se Deus estiver no lugar certo, todas as outras coisas, elas também estão. Como assim, pastora? Olha só, se Deus não está no centro da nossa vida, tudo está fora. O meu relacionamento conjugal está fora, né? O meu trabalho, eu como profissional, eu estou fora. Eu como mãe, eu estou fora. Então, os papéis todos, eles são invertidos. Mas quando eu coloco Deus no lugar certo, então eu fico também no lugar certo. Eu sei lidar com meu marido, eu sei ser submissa, eu sei ser obediente, eu sirvo a Jesus de todo o meu coração, eu consigo ser uma mãe, né, excelente, eu consigo ser um profissional excelente. Amém, gente? Então, quando Deus está no centro da nossa vida, então a gente consegue viver o reino de Deus e todas as coisas estão em ordem. Você já não passou por isso? Ou você já não vê alguém passando por isso? Onde todas as coisas estão em desordem na vida deles. Tudo está em desordem.
ela não age, a esposa não age no seu papel de esposa, de mãe. O marido não sabe o seu papel, não sabe se ele é sacerdote, se ele não é. Os filhos desobedecem os pais. E hoje a gente vê uma sociedade assim, tudo em desordem. Então a gente precisa levar o reino de Deus para a sociedade. A gente precisa implantar o reino de Deus no meu coração e na minha família. Como está a sua família? Está em desordem? Está precisando do reino de Deus neste lugar. Amém? Vamos nos colocar em pé e eu gostaria que você pensasse sobre isso. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida conjugal? Como está a sua família? É importante que a gente venha na igreja, que a gente receba uma palavra como essa e que a gente pense um pouco sobre isso. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Porque Jesus, ele disse que ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Como está a sua vida financeira? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Você diria sim ou não para essas perguntas? Você é uma pessoa que vive em contentamento com o que você tem? Você é uma pessoa que vive as bênçãos do reino de Deus? Como está o seu trabalho? Pense sobre isso, porque você tem Jesus no seu coração e você tem o reino de Deus no seu coração. O que está te faltando? Porque no reino de Deus tem todas as coisas que a gente precisa. Ore nessa noite para que o reino de Deus ele venha a ser instalado na sua casa, na sua família, na sua vida conjugal. Como está o seu casamento? Jesus ele veio com o reino de Deus e ele trouxe plenitude. Nós somos os filhos de Deus, conforme dizem Gálatas. Nós somos os filhos de Deus. E Deus ele não é qualquer pai. Deus ele não é um pai que abandona. Deus ele não é um pai que desampara. Deus ele não é um pai que nos esquece. Deus ele não é um pai carrasco. Mas ele é um pai que ama. E ele quer te ajudar nesses problemas. Ele quer que você tenha uma vida plena. O que está te faltando? Traz a sua memória, o que está te faltando? Primeira coisa, é a gente identificar o problema. Depois que identificar o problema, a gente consegue resolver. A gente consegue pedir para Deus uma oração específica. Deus, ele é um pai e é importante que você peça a ele coisas específicas. O que você precisa? Ai, pastor, eu preciso me sentir melhor. Eu preciso me sentir alegre. Então peça isso ao Senhor. Diga a Deus, me dê a tua alegria. Me dê o teu contentamento. Deus, eu preciso ser mais grato pelo que eu já tenho. Eu preciso deixar essa ansiedade de lado. Eu preciso que o Senhor me ajude quanto esposa, quanto mãe. Eu preciso que o Senhor me ajude quanto pai, quanto sacerdote do lar. Eu preciso que o Senhor me ajude quanto funcionário. Jesus veio e com ele veio o reino de Deus. E no reino de Deus há graça. No reino de Deus há misericórdia. No reino de Deus há multiplicação. Peça para Deus multiplicar o trabalho das suas mãos. Glória a Deus. Coloque suas mãos assim, como se você fosse receber algo. E creia nisso. Isso que você trouxe à sua memória, aquilo que você precisa de Deus. Aquilo que somente Deus pode te dar. Aquilo que a gente não encontra no supermercado. Aquilo que a gente não encontra nas pessoas. Aquilo que a gente encontra em Deus. Deus, ele pode te dar. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Pai.
Nós, Deus, queremos viver o teu reino sobre nós. Queremos, Deus, viver a cultura do reino, Pai, na nossa casa, na nossa família, Pai. Em nome de Jesus, que onde a gente estiver, que seja, Deus, implantado ali o reino de Deus. Abençoa os teus filhos, Deus, nessa noite. Que aquilo que eles precisam, que o Senhor possa dar. Tu és um Deus, Pai. Um Deus, Pai, que nos ama. Um Deus, Pai, que se preocupa conosco. Um Deus, Pai, que quer o melhor para nós. Deus, que nós, os seus filhos, que cada um que está aqui nesta noite, aqui na igreja ou em casa, que eles possam, Senhor, viver a plenitude do reino de Deus. Que saibamos, como filhos de Deus, rejeitar a escassez e aceitar a abundância que há no reino de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa curar neste momento, que o Senhor possa multiplicar na vida financeira dos teus filhos, que o Senhor possa entregar a eles uma nova visão de futuro, que o Senhor possa renovar os sonhos deles, que o Senhor possa trazer renovo, Pai, em todas as áreas da vida deles, que o Senhor possa trazer cura física, cura emocional. Em nome de Jesus, Pai, que a gente venha viver as verdades do reino de Deus sobre nós, na nossa casa, no nosso trabalho, que cada um de nós sejamos um agente do reino de Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça e pelas suas misericórdias sobre nós. Te agradecemos e cremos que o reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus está sobre nós, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o nome do Senhor, que é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal. Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.